vez mais, boa noite a todos vocês que participam comigo, alguns amigos de outras paróquias que estão me visitando, bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria poder ver vocês, né, por aqui. De vez em quando a gente visita também, né? Alegria, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está muito conectada à reflexão do domingo passado. Na verdade, esses 3 domingos, domingo passado, este domingo e domingo que vem, é uma série de catequeses através do Evangelho de Mateus, Jesus expondo aquilo que é o reino de Deus. Então, no primeiro domingo, na verdade, no domingo passado, foi a parábola do semeador, a parábola do joio. Semana que vem nós vamos ouvir uma outra parábola sobre o reino de Deus, sobre o tesouro escondido no campo, né? Então, são reflexões muito parecidas. Eu acho bonito, eu comentei hoje de manhã, comento com vocês, né? Essa pérola da nossa catolicidade, pegando o que é ser católico no sentido grego da palavra, o kataholos, que significa universal, né? É isso que significa ser católico, né? O que vocês escutam aqui em Valadares se celebra em Roma, se celebra na Argentina, no Japão, na China, nos Estados Unidos. É a mesma leitura, a mesma liturgia, né? Então, imagina, 2.000 anos de tradição, 2.000 anos celebrando a mesma liturgia, né? De alguma forma, não tem assim 2.000 anos celebrando a mesma liturgia, mas pelo menos a gente pode dizer que desde a organização da nossa liturgia na primeira metade do ensino médio, da Idade Média, perdão, estou com a escola na minha cabeça, a gente tem essa riqueza, né? Então, mesmo que você não tenha vindo à missa, você escutou essa parábola do semeador e vai escutar coisa parecida aqui. A nossa homilia está muito parecida com a do domingo passado, né? Só para vocês entenderem que tem uma catequese aí que está sendo dada, né? E hoje eu queria simplesmente começar recordando 2 coisas. Primeiro, o versículo 26 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que foi lido na segunda leitura, e depois um versículo do Evangelho, para a gente iniciar a nossa homilia. Versículo 26, capítulo 8 da carta aos Romanos, fala assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem o que pedir e nem como orar. Então, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Eu diria, né? Porque se não vier, a gente arranca joio com trigo, ou a gente colhe joio como trigo. É por isso que ele vem em socorro da nossa fraqueza, porque é o Espírito, né? Isso está para nós muito claro na nossa espiritualidade cristã. É o Espírito que nos dá o dom do discernimento, de separar aquilo que é o joio do trigo, né? E essa parábola do joio e do trigo coloca para a gente tantas possibilidades, né? Isso que a gente chama de léxio divina, que é a leitura divina dos textos sagrados, a leitura espiritual dos textos sagrados. E a gente tem assim um leque de possibilidades para refletir sobre isso, porque realmente é uma parábola que diz algo muito concreto sobre a nossa condição humana, por exemplo, ou um traço dessa condição humana, que é o confronto com o mal que brota no nosso coração ou no coração de quem está perto de nós, e que levanta a pergunta: de onde veio o joio se eu só plantei trigo? Essa é a grande questão do Evangelho de hoje, né? De onde veio o joio se eu só plantei trigo? Senhor, de onde veio o joio? E a resposta: algum inimigo semeou enquanto eu estava dormindo. Tem muita gente dormindo por aí? Enquanto vocês dormem, alguém semeia joio por aí afora, né? E o Evangelho vai dando para a gente um pouco essa pedagogia, né, que Jesus tem, de nos ajudar a perceber como que a gente precisa agir diante dessas situações dramáticas da nossa existência, né? Por exemplo, confrontar-se com o mal que nós não plantamos, né? E o mais grave ainda é aprender a discernir aquilo que é o mal, né, daquilo que é o bem. Eu não gosto muito desse discurso nem relativista e nem fundamentalista, né? O relativismo que fala que o mal não existe, que é só uma produção nossa, ou o fundamentalismo que vê o mundo preto e branco. O mundo é mais colorido do que isso, né? E não é tão fácil, né, fazer esse discernimento. Não é tão fácil. É por isso que essa parábola é interessante. Porque se vocês olham, né, isso vocês já sabem, vocês devem ter escutado nas catequeses, mas eu retomo.
Se vocês podem procurar lá na internet depois, não agora, porque se eu ver eu vou brigar com vocês, né? Mas quando vocês chegarem lá na casa de vocês podem procurar lá joio e trigo, e vocês vão ver que tem uma espécie que é muito parecida, né? Então, realmente, se está crescendo joio e trigo juntos, não dá para arrancar um sem arrancar o outro. Você confunde. Tem que esperar crescer, amadurecer, e você vai perceber que o joio ele se fixa mais no chão, então ele é mais difícil de ser arrancado, né? E que as espigas são diferentes, tem uma leve diferença, e a semente ela é um pouco, né? A espiga tem menos semente do que a semente do trigo, por exemplo, né? Então olha a sabedoria, espera crescer, né? Mas a gente não tem muita paciência para esperar as coisas crescerem, né? É uma lição, acho que belíssima para a nossa vida. Como que a gente separa o bem do mal, né? Como que a gente sabe que aquela relação que a gente está iniciando vai ser uma relação frutífera ou uma relação que vai acabar com a nossa vida? Não é verdade? Eu sempre falo isso, e eu falo isso com muito carinho, porque a gente lida o tempo todo com essas situações, né? A gente não tem como descobrir, né, que uma relação no início vai destruir a nossa vida. A pessoa está apaixonada, né, ela está lá, né, a pessoa é a vida dela. A gente vê alguns traços, fala, abre o olho, esse negócio não está certo. Naquele momento, né, tem que esperar amadurecer, olhar direitinho e ver o que é joio e o que é trigo para fazer o discernimento e a poda na hora certa. Né? E isso é uma dinâmica da nossa vida, né? E que se aplica a praticamente tudo, na nossa vida espiritual também. Nós iniciamos projetos com tanta empolgação, né? Esse projeto é o projeto da minha vida. De repente você está plantando joio no lugar de trigo, né? A nossa capacidade de ser iludidos é impressionante, né? Então é um evangelho muito interessante. E aí o Espírito precisa vir em socorro da nossa fraqueza, para nos ajudar a discernir, né? E inclusive para nos ajudar a ter paciência, né? Para enfrentar essas situações e para fazer um bom discernimento. Ou às vezes para viver uma resignação que não é fácil também, né? A pergunta, como que apareceu o joio se eu só plantei trigo? Vamos pensar isso no mundo dos pais. Gente, né, a gente escuta isso, mas padre, eu criei meu filho com tanta delicadeza, eu não ensinei isso para esse menino, de onde que ele aprendeu isso? Bom, estou falando que você estava dormindo, mas alguém semeou. Você acha que você é o único que semeia palavras na vida do seu filho? Né? É ilusão, vocês não controlam e eu não controlo a vida de ninguém, entendeu? A gente não controla. Né? De onde veio o joio se eu não semeei? Alguém semeou, né? Ou de repente, sem querer querendo, como dizia um filósofo mexicano muito interessante que vocês conhecem, né? De repente você semeou, sem saber. Às vezes na nossa raiva, na nossa bronca, né? A gente diz algumas coisas ou tem algumas atitudes que a gente acaba semeando joio pensando que é trigo, né? Aí eu falo com muito carinho, né? Eu não tenho filho biológico, eu tenho filhos de coração, né? Não tenho filho biológico, mas tenho filhos de coração e pessoas que eu considero assim muito. A gente não tem controle, né? De repente a gente fala coisas, a gente tem atitudes que é joio na vida dos nossos filhos, né? E das nossas filhas, né? Pai, eu quero fazer medicina. Ei, menina, esquece disso. Você está dando conta nem de tirar 70% nas provas. Você vai fazer medicina como? É um balde de água fria na vida do filho. É um joio que você semeia sem saber, né? Então, discernimento, prudência, né? E, sobretudo, paciência para esperar crescer, porque não dá, né? Se não espera, não tem como discernir, né? É isso que eu queria dizer para vocês. Levem para a vida de vocês aquilo que toca o coração no sentido do espírito, e aquilo que for do Padre Sebastião, quando sair daqui, vocês jogam na primeira lixeira da esquina, porque não importa. Fiquem com aquilo que toca o coração e que realmente é fruto do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.